Olá, irmãos. Eu sou o pastor Alberto. A paz de Cristo, que excede todo entendimento, seja com todos. Estou aqui hoje para fazer um convite a você. E o convite é este: vamos à casa do Senhor. Isso mesmo. No próximo dia 13 de setembro, nós estaremos retornando o nosso culto presencial. Desde março deste ano, nós não tivemos nenhum culto presencial, nenhum encontro durante essa pandemia. No próximo domingo, no dia 13, nós estaremos retornando com um culto pela manhã, das 10 às 11h30. Será inicialmente um culto por semana, até que nós tenhamos a bandeira verde ou então a chegada da vacina. Nós já tomamos todas as providências para a sua segurança, mas há algumas regras a serem seguidas. Nós vamos estar agindo de acordo com a legislação. E num vídeo anexo nós estaremos passando para a igreja todas essas recomendações. Que nós possamos fazer um retorno seguro e vamos nos alegrar. Eu faço então esse convite a você. Vamos à casa do Senhor. E quero hoje então ler com você o Salmo de número 122, que é um salmo bastante interessante porque ele fala de paz e alegria em nosso coração. E esse salmo ele traz a seguinte mensagem: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta, onde sobem as tribos do Senhor, até ao testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, paz esteja em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Que Deus abençoe assim a leitura da sua palavra aos nossos corações. Esse Salmo 122, ele está inserido dentro de um grupo de salmos que é conhecido como Cântico dos Degraus. Há muitas histórias, muitas referências a respeito do que seria esse Cântico dos Degraus. Esse Salmo 122, ele é atribuído a Davi. Nem todos os salmos que integram o Cântico dos Degraus foram escritos por Davi. Mas esse, especificamente, ele tem, como autor Davi. E esse Cântico dos Degraus, ele é uma coleção de 15 cânticos, ou seja, são 15 salmos. Ele também é conhecido por outros nomes, como salmos de romagem ou cânticos de subidas. E esses salmos, eles são os salmos que vão de 120 até o 134. São 15 salmos. E ele é chamado de Cântico dos Degraus porque, segundo alguns autores, ele seria cantado nas escadarias do templo em Jerusalém, sendo que Davi não havia construído ainda o templo. Quem construiu foi Salomão, mas Davi, ele fez todo o preparativo e ele parece que antevia esse templo e a forma como as pessoas estariam indo até ali para louvar e bendizer o nome do Senhor. As pessoas vinham a Jerusalém na época de Davi porque era
em Jerusalém que Davi havia erguido o tabernáculo. É ali também que ficava a Arca da Aliança, o altar do sacrifício. Mais tarde, então, Salomão ele constrói o templo em Jerusalém e Davi havia planejado todo esse templo. Ele havia feito a planta, ele havia coletado o material, ele preparou todo o material para a construção. E parece que Davi, ele antevia, ele imaginava como seria o cântico feito pelos sacerdotes, pelos levitas, nas escadarias daquele templo. Como são 15 cânticos, nós entendemos que cada cântico ele era cantado em um dos degraus do templo. E à medida em que eles iam subindo, de uma forma ascendente, esses salmos também iam expressando o louvor e a glória de Deus. Mas eu quero hoje me deter nesse Salmo 122 e trazer, destacar alguns versículos para a nossa reflexão, por essa felicidade que nós estamos tendo de podermos retornar à casa do Senhor. Nós já sabemos que o templo somos nós. O que nós estamos falando é a respeito do templo físico. É um local de encontro, é um local de comunhão, é um local de desfrutarmos essa felicidade em coletividade, em conjunto. Eu quero então destacar, em primeiro lugar, a felicidade do retorno. Ou seja, lá no versículo 1, Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É muito bom, é muito importante nós nos reunirmos como povo de Deus. E nessa reunião nós vamos para orar, para adorar, para receber a palavra de Deus e para termos a nossa comunhão uns com os outros, para transferirmos uns para os outros os dons que Deus nos concedeu, para compartilharmos esses dons. Então nós não vamos à casa de Deus para nos divertir, né? Nós não vamos lá porque é apenas agradável. Nós temos uma missão a cumprir na vida uns dos outros e também no local onde nós vivemos. Nós vamos lá não porque é divertido, mas porque é bom, é glorioso, é educativo, é edificante. Então a vida, ela expressa esse crescimento, esse desenvolvimento, essa comunhão que nós vamos ter uns com os outros. A felicidade do retorno. O processo do retorno, ele se dá da seguinte forma: voltando para a igreja edifício. A igreja de Cristo somos nós. Nós estamos apenas retornando para um local, um templo, um santuário. Nós não adoramos o santuário, nós adoramos a Deus. Esse local é um local de reunião. Poderia ser um templo, poderia ser uma casa, poderia ser um local debaixo de uma árvore, mas que seria um local onde nós estaríamos retornando para nos congregarmos e nos reunirmos. E nessa volta, nós vamos fazer isso com felicidade, com alegria, com júbilo da adoração coletiva. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A felicidade da chegada, ela é muito importante. Foram meses de ausência. Não estivemos longe de Deus. A pandemia não teve o poder para nos afastar de Deus. Ela apenas nos afastou uns dos outros. Mas a felicidade do retorno, a felicidade da chegada, como diz o salmista no versículo 2, os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Imagine o momento em que você atravessar o portão.
E quando os seus pés estiverem dentro daquele local onde você, muitas vezes com outros irmãos, trouxe as suas necessidades, os seus agradecimentos, compartilhou lutas, desafios e muitas orações, muitos louvores. Quando nós colocarmos os nossos pés novamente naquele local, nós vamos sentir a mesma segurança que nós sentíamos antes. Aquela felicidade que nós tínhamos, ela retornará, ela voltará. É uma alegria indizível. É um local de retorno. Porque ir à casa do Senhor não é apenas um problema espiritual que nós vamos resolver. Ir à casa do Senhor é expressarmos a alegria de estarmos junto com outros irmãos na presença de Deus. E essa felicidade da chegada, desse encontro junto com os demais irmãos, é na verdade uma antecipação do céu. É quando nós deixarmos este mundo e os nossos pés estiverem dentro dos portões celestiais. Estaremos na casa do Senhor, junto com todos aqueles irmãos que nos antecederam, e lá estaremos juntos novamente. É como estar no céu, junto com os nossos irmãos em Cristo. Agora, se você não tem alegria de ir à casa do Senhor, o problema pode estar no seu coração. Por quê? Quando nós vamos à casa de Deus, quando nós temos ali uma antecipação do céu, quando nós vamos à casa de Deus, não ter alegria nessa antecipação é o mesmo que não ter alegria no céu. Então, analise em oração, analise profundamente dentro de você essa questão. Se você não tem a alegria de ir se reunir com os irmãos em Cristo. E é justamente depois de enfrentarmos as incertezas do mundo de hoje, depois de enfrentarmos todos os desafios que nós tivemos, medo, se escondendo do vírus, criando manias, enfrentando toda a preocupação, toda a tristeza, ansiedade, agora nós temos a alegria da chegada segura, de estarmos na casa do Senhor. Que você experimente essa felicidade, a felicidade de colocar os seus pés dentro dos portões, dentro do templo, e juntos louvarmos e bendizermos ao Senhor. Esse local é também um local de encontro, é o nosso lugar de encontro. Diz lá o versículo de número 4, onde sobem as tribos do Senhor, até o testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Na época de Davi, aquele tabernáculo era o local de encontro, o local de reunião das pessoas. Era onde as tribos se encontravam. Observe que esse lugar de encontro, ele marca a individualidade e a coletividade. Foi o que nós passamos nesse período. Nós vivemos a nossa individualidade, deixando a nossa coletividade. Agora nós, ao subirmos à casa do Senhor, nós vamos experimentar novamente a coletividade. Na época de Davi, cada tribo tinha as suas características, cada tribo tinha as suas peculiaridades, mas eles formavam uma nação, eles formavam um povo, uma família. Hoje também nós refletimos essa unidade
na diversidade, porque estamos ou estivemos separados muito tempo, mas nós sabemos que nós formamos um corpo em Cristo. Esse é o nosso lugar de encontro. Mas esse também é o nosso lugar de paz e prosperidade. A paz e a prosperidade estão exatamente nesse lugar. Não no lugar especificamente, mas dentro de nós. Porque onde nós estivermos, nós também estaremos levando essa paz e essa prosperidade. Por isso, o versículo 6, ele diz assim: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Orai pela paz de Jerusalém. E é exatamente isso que nós vamos fazer. Orar pela paz de Jerusalém, pela paz de Tanguá, pela paz no Rio de Janeiro, pela paz no nosso Brasil. Orar pela paz. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Ou seja, que na nossa casa também haja paz. Nós vamos orar pela paz lá de fora, mas também vamos orar pela paz aqui dentro. A paz dentro da igreja, a paz dentro da família, a paz dentro da nossa casa. Mas também, o versículo 8, ele diz que essa paz também esteja em ti. Que você possa viver essa paz. Que você possa viver em paz. Não importa o que você tenha passado. Não importa o que você tenha sofrido nesse período. Todos nós sofremos. Por motivos os mais diversos. Mas precisamos ter a paz dentro de nós. O que vai acontecer nesse nosso encontro é que essa alegria será tão grande que nós também estaremos orando pela paz da nossa cidade, pela paz do nosso estado, pela paz no Brasil, pela paz no mundo. Que haja paz também dentro dos nossos lares, que haja paz dentro da nossa igreja, que essa paz também esteja em nós. E nós vamos ainda ter esse encontro, porque estamos buscando o bem. O versículo 9, ele encerra esse salmo dizendo: por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Procurar o bem, assim como foi para os peregrinos em Israel, buscar o bem em Jerusalém, assim também os cristãos devem buscar o bem para a nossa sociedade, buscar o bem para o local onde nós vivemos, e vamos buscar esse bem na casa de Deus, reunidos em oração, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Talvez você pergunte: pastor, eu quero ir. O que eu devo levar? O que eu devo levar? Preciso levar álcool gel? Eu diria que não. Nós vamos ter lá para você. Preciso levar uma máscara? Sim, claro que sim. Mas se você esquecer, nós teremos uma máscara para você. Ou seja, as questões materiais, todas elas estarão sendo providenciadas para você. Mas há algumas coisas que você precisa levar que são indispensáveis. Eu quero passar para você essa lista. O que devemos levar? Em primeiro lugar, leve o seu eu. Leve a si próprio para colocar no altar do Senhor. Para consagrar, para entregar. Para que você possa dizer: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Leve o seu eu para entregar ao Senhor, o seu ego. Leve a si próprio para entregar ao Senhor. Em segundo lugar,
leve a sua fé, a sua confiança em Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Leve a sua fé para colocá-la também no altar de Deus, para que Deus possa fortalecê-la, para que essa fé possa ser aumentada a cada dia. Leve a sua fé. Ela pode ser pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, mas não importa. Deus, Ele é capaz de usar a menor fé para realizar grandes milagres. Em terceiro lugar, eu quero dizer a você para levar a sua gratidão. Se você vai a este culto, se você vai a este encontro, é porque você tem muitas coisas para agradecer a Deus. Leve a sua gratidão pelas bênçãos que Deus deu a você. Leve a sua gratidão pela proteção que Deus tem dado a você. Leve a sua gratidão pelo livramento. Talvez você diga, pastor, eu perdi entes queridos, eu perdi amigos, mas Deus preservou você. Leve a sua gratidão por Ele ter preservado a sua vida. Não olhe para aquilo que você perdeu. Olhe para aquilo que Deus preservou. E você é esta bênção que Deus preservou. Leve também as suas deficiências, os seus pecados, os seus erros, as suas falhas, todas as suas fraquezas. Leve para Deus. E neste culto, entregue a Deus todos os seus medos, toda a sua preocupação, toda a sua angústia. E leve o desejo desse reencontro, para que você possa substituir, entregando essas deficiências e recebendo do Senhor a felicidade, alegria, paz, regozijo, que você possa fazer essa troca nesse culto, entregando todas as suas deficiências e recebendo o poder de Deus que há de se manifestar na sua vida. Mas acima de tudo, leve a sua alegria. Que você possa dizer neste momento: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que você leve a sua alegria para ser espalhada, para ser distribuída com todas as pessoas. Que Deus te abençoe e te guarde. Fique com Deus, receba este convite em seu coração. E se você se sentir seguro, você pode ir com tranquilidade. Mas há algumas recomendações que eu gostaria que você observasse e que vão estar no vídeo anexo, para que todos possam participar com muita tranquilidade diante do Senhor. Senhor te abençoe e te guarde. Fique com Jesus e receba um forte abraço do pastor Humberto, e que no dia 13, se for a vontade de Deus, que estejamos lá juntos para celebrarmos.